apresentação, realmente, o Ricardo, quando me falou sobre sua apresentação, disse que era bem completa e de fato é, né? E uma das coisas que aconteceu, os nossos feedbacks depois do nosso evento, foi de que o tema era muito importante, né? Então, espraiamento urbano é muito importante, mas que durante o webinar não foi tão bem explicado, sabe? Então, a gente abriu para esses eventos posteriores, ou seja, a sua apresentação, uma entrevista posterior também com a Elizabeth França, para justamente explicar um pouco mais como é que esse espraiamento acontece e quais são as consequências. E, sem dúvida, a sua apresentação ajudou a esmiuçar, né, a explicar melhor quais são as consequências desse modelo que a gente está usando, que não funciona, não é nada de sustentável. Isso sem entrar na modinha de falar de sustentabilidade, né? Que realmente não tem futuro, não se sustenta essa forma de fazer a cidade que a gente está fazendo. Então, muito obrigado pela sua apresentação. Eu tenho algumas perguntas aqui que aconteceram no nosso último webinar, e aí eu vou fazendo aqui contigo, pode ser? Vou te fazendo a pergunta e a gente vai trocando ideia. O Leonardo Novaes, ele perguntou: como viabilizar economicamente que se tenham mais moradias de baixo custo no centro expandido? Olha, a solução é muito simples e muito fácil. Muito fácil. Não precisa de dinheiro público. É uma solução que nós podemos fazer como sociedade. Se você tem hoje um terreno aqui em Santo Amaro, por exemplo. Santo Amaro é um bom exemplo, porque Santo Amaro pega Campo Belo, Brooklyn, Chácara Santo Antônio, Santo Amaro. É um bairro que tem 4.200 habitantes por quilômetro quadrado, um dos bairros menos densos da cidade, né? E tem 2 metrôs, tem um na Avenida Santo Amaro e 700 metros tem outro na Marginal. E entre os dois não tem gente. Se você pegar um terreno aqui, região, por exemplo, Chácara Santo Antônio, que tem pertíssimo dos maiores escritórios AAA de São Paulo, onde tem mais necessidade de trabalho e mais trabalho disponível. Hoje se pode fazer uma vez, pagando um pouco mais de outorga, pode chegar a 2. Se você imaginar que o custo do terreno dá para fazer uma vez e meia, porque o resto você tem que comprar da prefeitura, né? Se essa uma vez e meia pudesse ser feito 8 vezes, 10 vezes a área do terreno, para 10 é muito? Não! Nova York é mais do que isso. Londres é mais do que isso. A maioria das cidades é mais do que isso. Mas vamos dizer que pudesse fazer 10 vezes, né? O custo da fração de terreno aqui em Santo Amaro vai ser igual ao custo da fração de terreno em Sapopemba, ou Sacomã, ou Vila Jacuí. Quer dizer, mesmo lá que o terreno é barato, mas não é 1/5 do preço daqui, né? Então, se o terreno aqui, se a fração custa igual lá, o apartamento vai custar igual, se eu fizer do mesmo padrão. Nós fizemos uma conta assim, em grandes números. Se a gente tiver um aumento substancial na taxa de utilização do terreno e o preço do terreno não sofrer aumento em virtude da mudança do aproveitamento, né, o preço das habitações nesse centro ampliado, nessa cidade intramuros, pode cair da ordem de 25%. Pode ser um pouquinho mais, pode chegar a 30%, pode chegar a 20%, mas a ordem vai ser de 25%. Né? Você pode perguntar, mas 25% não é o suficiente para o cara sair lá de longe e vir morar aqui. Porque, de fato, tem 2 aspectos que eu quero falar sobre isso. Primeiro, de fato, não é que o sujeito vai sair de Itaquera e vai vir morar no Itaim. Não é assim, né? O sujeito de Itaquera, quando esse centro ficar mais barato, ele vai mudar para o Tatuapé, que está dentro do centro, né? E o sujeito do Tatuapé vai mudar para a Vila Mariana, o da Vila Mariana vem para o Itaim. Quer dizer, há ondas migratórias que vão trazer mais população para o centro, né? Com barateamento de cerca de 25%, que pode ser barateado, um pouco mais, um pouco menos, em toda essa cidade. Agora, veja, 2 coisas são importantes. Na habitação, a habitação ela tem o que em economia se chama de elasticidade de preço.
que significa isso? Pequenas variações de preço atraem um grande número de gente. Ou pequeno aumento repele um grande número de gente. A Abrainc tem um estudo feito em 2019, final de 2019, muito interessante. Ela demonstra, por dados técnicos, que uma queda de 1% nos juros do financiamento da habitação aumenta em 17% o número da população que consegue comprar o mesmo apartamento, pelo mesmo preço. E um aumento de 1% repele 17%. Ou seja, nós estamos lidando com uma baixa de 25%, tem uma capacidade de atração muito grande de pessoas aqui. Né? E o aumento, um pouquinho, vai repelir mais ainda. Né? Desde o plano lá de 71, nós continuamos apertando botões para aumentar o custo da habitação e expelir mais gente. Depois que nós inventamos que para fazer aquele apartamento você vai ter que comprar muito mais terrenos dos seus vizinhos, mais recentemente nós fomos mais criativos. Agora você tem que comprar mais terreno dos seus vizinhos e mais terreno também da prefeitura, que é a outorga. O que é a outorga? A prefeitura falou o seguinte, olha, você construir aqui 2 vezes, ou para construir 4, você só pode fazer um pouquinho. Se quiser fazer mais, além dos terrenos que você tem que comprar, que é muito mais do que era antes, agora você tem que comprar terreno de mim, que é o terreno aéreo, lá, o espaço aéreo. É um terreno virtual da prefeitura. Então, a cada vez mais, você está encarecendo a habitação e tornando o sonho do novo morador de São Paulo impossível. Ele tem que ir para longe. E mais, ele vai ter que fazer informalmente, porque se ele for seguir mesmo longe, eu não consigo fazer formal, construir só duas vezes o terreno. Eu vou ter que fazer um monte de puxadinho, vou ter que ocupar tudo, porque eu não tenho dinheiro. Essa é a realidade. Quer dizer, a realidade é soberana. Se eu não tornar a habitação mais barata, as pessoas vão se virar e vão fazer da maneira que elas têm que viver, o que é possível. Vão invadir mananciais, vão fazer tudo isso que São Paulo está sendo feito. O que é isso tudo? É consequência de um planejamento elitista feito para meia dúzia de pessoas. O resto pode viver embaixo do tapete, invade manancial, entra lá na Mata Atlântica. Isso eu não estou preocupado com isso. Faz de conta que eu estou, mas não estou de verdade, né? Que continua acontecendo. Então, essa tem sido São Paulo. É muito fácil resolver esse problema. Eu disse outro dia numa reunião com a imprensa o seguinte: se Deus chegasse aqui em São Paulo e falar, ô paulistano, vocês têm direito a 3 desejos. Né? O jeito ia falar, eu quero morar melhor, eu quero ganhar mais e gastar menos com habitação. Por quê? Porque habitação, para 90%, 95% ou 98% dos humanos normais, né, é o que absorve todo o teu esforço. Todo o teu trabalho, que você está trabalhando hoje aí nesse programa, né? O resultado de todo o teu trabalho ao longo de anos é para conseguir juntar uma poupança para você dar de entrada no imóvel. Então, você vai trabalhar 5, 6, 7, 8, 10 anos para juntar aquela poupança, para comprar a tua casa. E depois você vai trabalhar os próximos 25, 30 anos para pagar, juntando tudo, para pagar a prestação daquele imóvel que você... Então, aquela decisão da compra de imóvel, ela vai pegar metade da sua vida, você vai trabalhar para ela, porque você acha que aquilo é bacana, que é importante para você. Não é ninguém está te escravizando. É um ato voluntário, uma escolha sua, para a sua família, para que você viva melhor. Tá certo? Toda vez que se você puder diminuir isso em 25%, a pessoa pode comprar 33% a mais. Então, veja, eu criei uma riqueza imediata, instantânea, para toda a população. No item que ela mais vai gastar, que todo o esforço dela vai ter 33% mais retorno no fim. Né? Nós criamos uma riqueza imediata, que custa nada, porque é só baratear a habitação. Essa decisão não custa nada, é só a cidade ser mais generosa.
para esses habitantes. Eu estou tornando o espaço, o uso do terreno mais generoso e mais barato para ele, em benefício de toda a população. Ele fica mais rico, ele vai morar melhor, mais barato, instantaneamente. Isso é possível, né? Só precisa de inteligência e coragem, né? Porque aí tem um monte de ideologias e coisas que começam a atravessar e embaçar a vida das pessoas. Mas isso vai beneficiar o construtor, mas isso vai beneficiar o especulador, mas isso vai... Não é nada disso. Veja, o construtor aqui de São Paulo, eu digo isso para o próprio pessoal do Secov, na próxima década vão ser feitas 860 mil habitações. E vão ser gastos, eu não sei quanto, mas suponha que seja 10 bilhões. As pessoas, porque isso depende da renda das pessoas. Se o João da Silva vai gastar em 2025 500 mil reais para comprar uma casa, né? Se multiplica ele por 860 mil, é a mesma coisa. Ele não vai gastar 1 milhão, não vai gastar 200 mil, ele vai gastar 500 mil, porque é a capacidade que ele tem de poupança, de tudo, de renda, né, para comprar a casa dele, né? Então, o setor vai faturar rigorosamente a mesma coisa. Ou ele vai construir lá no Taquera, uma porcaria para esse cara morar lá, ou esse cara vai morar mais perto aqui, isso vai ser bom para a cidade. Mas é o mesmo faturamento, é o mesmo número de habitação, exatamente a mesma coisa. O urbanismo não cria riqueza para as pessoas, né? Cria riqueza na medida em que ela permite que os caras comprem apartamentos melhores, próximo ao trabalho, maiores, né? E gastem menos tempo da sua vida e vão ver 11 anos a mais. E é uma riqueza imensa. Pode criar riqueza, né? Mas o pensamento pequeno, tacanha, né, minúsculo dessa população, né, com essa teoria NIMBY, que não pode construir aqui, não pode verticalizar aqui, não pode adensar aqui, né, esse pensamento minúsculo, né, inaceitável e cruel, excludente, como eu falei, é que leva essa população a morar pior e ser empobrecida. Porque o mesmo dinheiro que ele podia comprar uma coisa boa perto do trabalho, ele vai comprar uma coisa ruim, irregular e longe do trabalho. Mas é o mesmo volume, é a mesma coisa. Tem até uma pergunta que fizeram aqui que vai ao encontro do que você falou. Ah, mas vira e mexe surgem ideias, né, teorias de que se eu construir assim, vai favorecer fulano. Se eu construir assado, vai favorecer ciclano. E tinha uma pergunta que era justamente essa, que falava assim: o adensamento atende aos interesses da classe trabalhadora, média e baixa, ou aos interesses das incorporadoras e construtoras? Eu acho que, até vou dar aqui a minha opinião, nem existe essa diferenciação de ou um ou outro. Nem tem que existir essa coisa de que, se eu construo de uma forma, eu favoreço a construtora. Se eu faço de outra forma, eu favoreço a classe trabalhadora. É dessa forma mesmo? Não deve existir esse tipo de distinção? Até que, como você mesmo disse, o valor de venda mesmo, o valor do que o João da Silva tem para gastar com habitação, é de 500 mil reais, por exemplo, né? Então, esse valor, se for gasto informalmente ou formalmente na periferia ou dentro do centro urbano, ele vai ser o mesmo. É mais ou menos dessa forma? Fernando, eu li todos os livros para pesquisar isso, né? Do Cândido Malta Campos, Raquel Ronick, Bonduque, e um monte de outras pessoas que escreveram os últimos planos e ter feito isso tudo, né? E há um fantasma que assombra a eles todos, que é o setor imobiliário, que são as construtoras, que é a Secov, todo mundo. Eu digo hoje, de boca cheia para todo mundo, esqueçam o setor imobiliário. Não é importante. As construtoras não são importantes. Não olhem para elas. Olhem para os futuros moradores da cidade de São Paulo. O que é bom para esses caras? Se tiver um problema ideológico com as construtoras aqui do Secov, de Cirela, das Gafias, ótimo, chama os franceses, chama os chineses, chama pessoal de fora, mas alguém tem que construir. Põe o governo para construir, se for a solução, né? Se o problema é ideologia, né? Mas essas pessoas precisam morar melhor, mais barato e mais centrais. Esquece o governo. Pensem nas pessoas. Resolva o problema dos 860 mil famílias que vão ter que morar em São Paulo.
Onde que elas vão morar? Como é que elas vão fazer para que elas morem barato? Mais central, é só econômico o problema, porque essa conversa de que eu vou fazer o eixo do transporte, todo mundo vai morar lá, porque é o eixo de transporte e vai se adensar, isso é uma bobagem, não é? Não está acontecendo isso. Primeiro porque o volume de terreno em oferta é minúsculo, é 1,5% da cidade. Então, o que acontece quando você dá o benefício, este é um erro, né? Se dá o benefício para poucos terrenos, o que acontece? O dia seguinte, ou nos meses seguintes, né, não acontece um dia, o preço daquele terreno que pode fazer 5 vezes, ele se ajusta. Ele vale 5 vezes mais do que aquele outro terreno que está do lado, que não pode fazer nada. Pode fazer uma vez. Então, o preço se ajusta. Quem ganhou? O proprietário, a futura geração não ganha nada. Porque ela vai pagar para quem? Para a construtora? Não, para o dono do terreno, que viu o seu terreno ser valorizado porque ele foi escolhido, ele foi o sorteado, ele foi eleito como um terreno de alta densidade. Do outro lado da rua não é mais, coitado do irmão dele que mora do lado de lá, ficou pobre, ele ficou rico, tá certo? Então, isso não resolve o problema da cidade. Se nós não formos generosos e permitirmos que uma grande parte da cidade tenha uma super oferta de terrenos com mais coeficientes, né? Porque se tiver uma super oferta, ninguém consegue repassar isso para o preço. Porque se o seu João não quer me vender o terreno, eu vou comprar do seu Antônio, do seu Vitor, do seu Aristeu. Alguém vai me vender, porque está precisando de dinheiro, e não consegue repassar isso para o preço, porque a oferta é muito grande. Então, é assim que tem que ser feito. Ou seja, aí você vai falar, bom, vou deixar toda a cidade fazer 10 vezes, vai ter vamos construir um paliteiro, só um paliteiro. Não! Se você deixar São Paulo inteiro, não estou dizendo que é isso que tem que ser feito, não estou defendendo isso, mas, hipoteticamente, se a cidade inteira pudesse ser feito 10 vezes, sabe quantos apartamentos iam ser feitos nessa década? 860 mil apartamentos. Nenhum a mais. Isso não independe Se você tem uma sobre-oferta, os terrenos sobre-oferta vão ficar lá, porque não tem demanda. Mas é preciso que tenha uma sobre-oferta de terrenos adensáveis para manter o preço baixo. Se nós queremos, de fato, verdadeiramente, legitimamente, trazer população para cá. Se a gente quiser fazer de conta, vamos fazer isso aí. Vamos pegar o corredor, vamos passar o corredor, que aqui era 100 metros, vamos passar para 200, ali era 300. Vamos fazer um pouquinho, satisfaz aí o Secov, e nós deixamos a cidade como está. Tá bom, vamos fazer de conta que nós fizemos alguma coisa. Não vamos fazer nada. Você vê o que a cidade precisa. O que as 860 mil novas famílias que vão se relocalizar precisam. Para elas que nós temos que ser fiéis. Esquece o setor. O setor não é importante. Tem a menor importância nisso. Construção é uma prestação de serviço. Zero importância. Não tem que ouvir o setor. Você saberia estimar quanto que seria? Pode ser uma coisa aproximada mesmo. O índice de desocupação dos imóveis no centro ampliado, se seria uma relação mais de imóveis que não estão sendo habitados hoje ou uma relação de terrenos não adensáveis que não estão sendo construídos hoje? Qual seria um fator mais pesado nessa equação? Olha, essa discussão é fugir do problema, porque ela não é importante. Vou explicar por quê. São Paulo tem mais ou menos entre 7% e 8% das unidades desocupadas. Faz 50 anos que tem, e continua tendo, e vai continuar nos próximos 50, porque é o próprio equilíbrio do mercado. Um dia que chegar a 2% das unidades ocupadas, o preço já subiu para a lua, né? Então, essa desocupação é um pouco que regula o preço. Se aumentar para 10%, o preço vai cair. Vai cair aluguel, vai cair tudo, porque tem muito terreno desocupado. Então, mais ou menos 7%, 8% tem sido, historicamente, o volume dos imóveis desocupados na cidade de São Paulo. Aí você fala, lá o centro antigo da cidade tem região desocupada? Tem.
Aí é acupuntura urbana. Dá para resolver. O centro, dá para resolver? Dá para resolver um pouco, dá para ocupar um pouco o prédio, mas, de novo, o centro se construiu muito nessa última década, aí, mas, segundo o que eu ouvi no programa do Raul Loures, foram 11.200 pessoas, ou 11.200 unidades que fizeram no centro. Né? A maioria delas são apartamentos muito pequenos, para um indivíduo, às vezes dois. Né? Então, isso é muito pouco perto da necessidade da cidade. Os terrenos desocupados, de novo, são irrelevantes porque eles estão caros. Então, não tem demanda. Por que eles estão desocupados? Não tem demanda. Por quê? Porque não dá para fazer mais apartamentos caros do jeito que estão, porque não tem tanta pessoa assim de classe alta para comprar esses apartamentos aqui. Então, é relevante. O dia que... E outra coisa, se puder fazer todos os terrenos 10 vezes, vai ter um monte de terreno desocupado igual, porque só vão morar 86 mil pessoas por ano, e boa parte delas vão continuar morando na periferia. Né? A gente calcula, eu calculo, esse é cálculo meu, né? Que mais ou menos, se fizer um plano muito agressivo, a gente vai conseguir trazer umas 500 mil pessoas das 860%. Se fizer um plano muito agressivo. Né? E o resto não vai continuar morando na periferia, porque às vezes tem trabalho lá, a empresa lá, os filhos estudam lá, a mãe estuda lá, a sogra estuda lá, o cara não quer sair de lá, né, por razões outras. Mas a maioria vai tentar sair, e a maioria consegue sair se a gente tiver um plano que seja compelling, que seja uma proposta que o apartamento aqui é barato. A gente tem algumas coisas que facilitam, sabe, Fernando, esse movimento reverso agora. Por exemplo, financiamento facilita isso. Porque na década de 70, de 80, de 90, não tinha financiamento. Ou se tinha, era muito cara e só financiava uma parcela pequena do imóvel, não financiava 80%, era menos. Né? E precisava de um sinal grande e o juro era muito caro. E o prazo de financiamento era 12 anos, às vezes 15. Então, as prestações eram muito caras, isso muito pouca gente conseguia tomar um financiamento. Hoje, o financiamento está muito barato, e com 30 anos, com juro baixo, é muito fácil tomar um financiamento. Então, o custo de oportunidade de você construir uma casa informal na periferia subiu muito. Se há 15 anos atrás, 20 anos atrás, era uma decisão óbvia, porque você ia gastar lá 200, 300 mil para construir uma casa num prazo curto, né? Com o teu dinheiro e ia gastando aqui do jeito que dava, porque construir aqui também era caro, era difícil. Hoje é muito barato fazer com financiamento. Então, ficou caro para você fazer construção informal, porque não tem financiamento lá. Os bancos não financiam. Então, a tendência é que, com pequena ajuda, você traz esse pessoal para cá, sabe? Porque o financiamento ajuda isso, mas precisa induzir, né? Precisa mudar com coragem o assunto de adensamento. A cidade precisa querer se adensar, porque ela quer, mas não quer. Quer, mas só um pouquinho aqui, só um pouquinho ali, só no corredor. Não é. Quer ficar só no campo da ideia, né? Enquanto for bonitinho falar sobre isso. Só no campo da ideia, enquanto isso ela não tem que cobrar outorga, está muito barato, vai beneficiar o construtor. Estão preocupados com o construtor. É o seguinte, eu tenho outro estudo que eu não vou falar aqui, senão a gente vai ganhar muito tempo, mas que o setor da construção ele tem um pass-through total. Eu mostro, por esse estudo, que todo o ônus ou o bônus passado ao segmento vai todo para o... Não fica nada com a construtora e vai todo para o comprador final. Quando houve isenção de imposto e uma série de coisas que beneficiaram o segmento, imediatamente isso tudo foi passado para o preço, é fácil demonstrar isso. Você vai ver que isso tudo passou para o preço e a habitação custou mais barato e as construtoras não ganharam nem um tostão a mais. A gente tem um balanço consolidado, é fácil mostrar isso. Né? Da mesma maneira, toda vez que você coloca um ônus ou outorga, né, passa tudo para o preço, a construtora também não fica penalizada, porque passa, como todo mundo acaba encarecendo o preço e todo mundo paga mais caro. Então é o seguinte, tudo que você cria achando que você está atingindo o construtor,
E esse, em parte, é a razão dos planos errados de São Paulo, porque eles acham que estão penalizando o construtor, estão penalizando o novo morador. Quem paga a outorga, encarecendo a poupança que ele teve que acumular e depois sendo um fardo na vida dele nos próximos 30 anos, é o comprador desse novo apartamento. Né? Então, é ele que está pagando isso aí. Né? Então, isso é uma coisa assim inaceitável eticamente, inaceitável economicamente. Você cobra uma taxa, o prêmio lá, para o cara ser sócio do Clube Remídios, tem que pagar. Ah, mas eu fiz infraestrutura no bairro, né? Não é justo, tem que cobrar do novo morador que pague por essa infraestrutura. Né? Só que os velhos não pagaram. Se você falar o seguinte, ó, todo mundo que mora aqui no bairro, vamos fazer um negócio seguinte, nós vamos cobrar a outorga, né? Mas é de todo mundo. Quem está morando vai pagar, então nós vamos subir o IPTU. Quanto que é o teu IPTU? É R$1.000 por mês? Não, agora vai ser 3.000, porque em 3 anos você tem que me pagar essa outorga. E os caras que vão novo também vão pagar a mesma coisa. Aí é para todo mundo, ok, bacana. Todo mundo vai pagar. Agora, o cara que é sócio remido, tem lá a carteirinha, não paga nada da mensalidade do clube e vai estar consumindo o clube igual, e o casalzinho novo que está chegando vai pagar, só ele. Como? Não pode. Está errado, não pode. Não está taxando a costura, está taxando o casal novo. E o pior é isso, né? Está taxando só o que vem na frente, né? Então, o que vem na frente, porque o resto está lá, bacanão, está morando. Agora, tudo que vocês fizeram, cobra daquele cara. Não, não. Vamos cobrar de todo mundo. Vamos pegar aqui, no centro ampliado, tem uns 2.400.000 pessoas que sobraram, daqui a pouco não sobra mais ninguém. Uhum. Né? E vamos distribuir a conta para todo mundo? Ok, é uma decisão adulta, né? Justa. Né? Aí nós vamos ver se nós queremos ou não, porque aí ninguém quer. Aí ninguém vai aceitar isso, ninguém vai votar nisso. Aí porque eu não quero pagar imposto para ajudar a prefeitura para fazer habitação popular o cara lá. Esse é problema da prefeitura, não vai cobrar de mim, que estou morando aqui no Jardim América, tem que pagar a casa do seu cara que vai morar na periferia. Não, eu não quero pagar isso aí. Cobra do novo cara que vai morar. Aí exige um pouco mais de humanidade, como você relembrou muito bem no final da apresentação. Não pode. Então, o que eu falei para você, não é um problema de urbanismo, é um problema de humanismo. De humanismo, né? Total. Nós estamos violando cada decisão que a gente toma dessas, de jogar a pessoa para a franja, etc., nós estamos abrindo uma conta, como eu mostrei do metrô lá, impagável. Nós estamos achando o seguinte, que o nosso neto vai um dia resolver essa equação. Não vai. A não ser que ache nióbio aqui em São Paulo, um metal hiperprecioso, que o petróleo não vale mais, né? O petróleo está caindo. Mas se achar alguma coisa aqui que nos torne ricos do dia para a noite, para pagar essa conta que nossos passados e nós estamos deixando para a cidade não tem solução. Nós podemos, né, e devemos resolver esse problema agora. Está na nossa mão. Não custa nada. Não precisa de imposto, não precisa do governo, não precisa de ninguém. Precisa da nossa vontade. Falar o seguinte, não, São Paulo vai ser uma cidade mais densa, mais compacta e mais justa. E esse meu bairro, que tem 30.000 habitantes aqui, eu quero e vou dividir com mais 50.000 ou mais 20.000. Vou morar no meu bairro. Vai ser mais parecido com Paris e Nova York do que com essa porcaria de bairro que eu tenho aqui. Provavelmente as pessoas com ideologia diferente, que acham que isso é ruim, saem daqui e vão morar para Paris, que lá é bacana, mas aqui não serve. Entendeu? Então, se isso é bom para a classe média, é lógico que é bom, isso é bom para a população, isso é necessário. Sabe? Não está assim de ser bom ou não. É ético, é humano. São Paulo tem que se salvar a si mesma. Esquece o setor de construção, ignore esse setor, não existe. Não faça nada para o setor, zero, não precisa de nada. Resolve o problema da cidade, da população. Porque esse olho de colocar o óculos para ser anti-setor leva a cidade para onde ela está indo, que é péssimo. E seguindo nesse caminho, né, que a gente está falando um aspecto um pouco mais filosófico, não tão técnico ali,
Tem a nossa última pergunta, que é até carregada de um pouquinho de polêmica. É que se você acha que existe um lobby muito forte, né, do dito clube dos excluídos em torno dos preços dos imóveis, de forma que não seja possível você baixar os preços independente da oferta e da demanda existente. Ou seja, você tem pessoas com alto poder aquisitivo e às vezes com alto poder, né, com alta influência, que moram nesse centro ampliado, nesse clube dos remidos, como você falou, e que essas pessoas detêm todo o poder e fazem um lobby para que realmente você tenha terrenos menos adensados, que seja mais caro você construir num terreno desse. Você acha que existe esse tipo de lobby? Olha, vamos dizer assim, eu não acho que tem lobby, nem que haja conspiração. Não é um movimento consciente. Não tem uma organização para defender. É um movimento inconsciente, né? E veja, a cidade é um sistema, é um organismo. Quando você olha cada decisão, ela é aparentemente justa. Quando um juiz decide que não se pode construir ali do lado da TV Bandeirantes, por exemplo, que a lei permite, né? As coisas vizinhos, não, aqui não pode fazer prédio porque é perto da Zona 1, não sei o quê, nunca pôs. O juiz vai lá e dá razão para os vizinhos. Não quero que faça. Apesar da lei prever que pode, o juiz, não quero. Vai adensar o bairro, vai colocar prédio no bairro. Então, e a comunidade em volta aplaude. Toda vez que uma construtora poderosa, Cirela, Tecnisa, Gafisa, a Iven, qualquer uma delas, interfere num bairro e entra lá os vizinhos contra. Coitado, é o interesse daquela população que estava equilibrada, vivendo bem, de repente entra uma construtora lá toda poderosa. Então, o juiz, a promotoria, a imprensa, né, justamente, entre aspas, né, defendem, naquele caso específico, o mais vulnerável, que parece ser a população, contra o interesse do especulador imobiliário, do construtor, etc., que quer se aproveitar de qualquer coisa para fazer um prédio, para fazer um shopping center, para fazer uma torre de escritório. Né? As novelas dão conta disso. Na novela, todo o vilão é o empreendedor imobiliário, é o cara da selva de pedra. Os filmes também dão conta disso. Né? O cara vai fazer um shopping, demolir a escolinha do bairro. Tá? Então, naquele aspecto micro, aquela decisão faz sentido. Quando o sujeito define, não, eu vou cobrar outorga aqui, que eu vou cobrar da construtora, vai pagar lá 5 milhões, que eu vou usar o dinheiro para fazer obra pública, para fazer casa popular, aquela decisão parece justa. Então, naquela visão pequena, né, isolada, parece justa. Quando você coloca num sistema, criou esse monstro. Porque cada decisão dessa, você está afastando os novos, não é a construtora que tem a ver com isso, você está inibindo a capacidade do novo morador de usufruir do mesmo bairro. E a cidade fica excludente. E ela está excluindo todo mundo. Todo mundo está certo e a cidade e a periferia está lá. Quem pagou essa conta? 10 milhões de paulistanos que moram na periferia, que estão vivendo 11 anos a menos. Eles são a conta para essas pequenas, certas decisões. No atacado, nós estamos perdendo. Então, se eu perguntar para a população, o seguinte, você quer pagar menos imposto? Você quer pagar menos IPTU? Né? O jeito vai falar que não é, porque ele vai provar que ele não pode pagar, porque ele está doente, perdeu a aposentadoria, a pandemia quebrou o restaurante dele, ele tinha Uber, não consegue ganhar dinheiro. Ele tem lá 500 mil razões pelas quais é justo que ele pague menos IPTU, né? Pague menos luz. Se todo mundo tiver razão, a prefeitura quebra. E a consequência, no médio e longo prazo, é que todos vamos sofrer. Então, o Joanir Betting, sobre esse assunto, tinha uma frase lapidar que eu nunca mais esqueci, foi meu amigo da minha vida. Ele diz o seguinte, que em economia todos têm razão, só que nem todos podem ter razão ao mesmo tempo. O consumidor que quer o produto mais barato, o governo quer cobrar mais imposto, o trabalhador que quer ganhar mais,
Tá certo? O fornecedor que cobra mais caro pelo seu produto, aí sobra o produtor lá que vai pegar o fornecedor, que quer ganhar mais, o trabalhador que tem que dobrar o salário, o governo que tem que pagar mais imposto, e o consumidor que quer pagar menos. Como é que ele vai fazer o produto? Ele não faz. Se ele for atender a todos, ele não faz, não existe o produto. Né? Então, toda vez que esse pensamento que o setor não pode existir, o setor deixou de existir em São Paulo. Porque mais das 50% de São Paulo são construções informais, que não pagam imposto, não respeitam a lei, invadem manancial, são coisas invadidas e que hoje valem muito pouco e que criaram muito pouco e criaram essa confusão na cidade. Por quê? Porque nós estamos achando que então esses entendimentos são pequenos, quer dizer, o consultor esquece o construtor, tem que pensar nas pessoas. O que é bom para o sujeito que quer morar? Para o cara que quer comprar uma casa de 250 mil, ele devia morar aqui, eu digo para ele. Né? Nós devíamos todos trabalhar, esquece o custo. Como é que nós vamos fazer para esse cara comprar uma casa de 250 mil aqui em Santo Amaro? Dá para ele morar aqui, perto do trabalho? Eu digo que dá. É possível. Né? Agora, nós precisamos olhar, ter um olhar sistêmico. Se a gente não olhar no sistema, nós vamos criar distorções achando que estamos acertando. E no específico, estou acertando. Só que o sistema está morrendo. Perfeito. Muito bom. Cara, essa foi a nossa última pergunta. Então, vou te agradecer novamente, tanto pelo primeiro evento, né, do webinar que a gente fez com o João Farcas e a Beth França, quanto agora também pela sua apresentação, que enriqueceu bastante e vai ajudar nosso público a entender mais, né, sobre espraiamento urbano, sobre adensamento, enfim, vai ajudar bastante a gente a se debruçar sobre esse tema. Então, muito obrigado pela sua participação e deixo aí a palavra para você fazer suas considerações finais. Não, muito obrigado, Fernando. É mais uma oportunidade que a gente tem de... Realmente, o meu trabalho aqui, longe de querer arrumar culpados pelo que aconteceu, culpados somos todos nós. Né? Eu digo o seguinte, que eu sou um grande culpado nesse movimento que aconteceu, porque a gente atua por ação ou omissão. Né? Eu não agi para que isso acontecesse, mas eu me omiti. Eu tenho 68 anos de idade, certamente por 40 ou 50 anos eu me omiti. Que se eu tivesse pesquisado, entendido o que aconteceu com a cidade antes, eu só fui fazer isso agora, nos últimos 2 ou 3 anos, eu tenho certeza que eu teria ocasião de brigar, de publicar, de dar entrevistas, de trabalhar para que isso fosse revertido. Eu me omiti. Então, a culpa também é minha. Sou culpado pelo que aconteceu. Né? E o meu movimento agora, eu adquiri consciência de que isso aconteceu, agora não mais eu vou me omitir, não vou mais aceitar essa situação que nós impusemos a maior parte da população dessa cidade. Né? Então, o meu trabalho agora é trazer essa consciência, ou seja, revelar, são fatos, não é opinião. 90% do que eu passei aqui para vocês são fatos inquestionáveis, né, do que aconteceu na cidade. Então, eu acho que com isso, revelado e entendido, né, eu acho que eu trago consciência para toda a cidade. Para que, se nós estivermos alinhados qual é o problema da cidade, a solução é muito fácil, ela vai acontecer de maneira natural e todo mundo vai estar de acordo, se a gente entender que é o problema. Agora, se a gente entender que o problema são os construtores, ou é o técnico, ou é o arquiteto antigo, não vamos chegar a lugar nenhum. Não é essa a discussão. A discussão é a gente convido a todos para que nós nos debrucemos sobre esses dados. Estou à disposição para esclarecer das fontes de cada uma das sentenças ou dos dados que eu passei aqui. E se a gente entender a dinâmica do que aconteceu com a cidade e achar que isso é injusto e foi inadequado e foi cruel, e a gente vai achar uma solução para a cidade que não precise do governo, que não precise de
de conquistar a Lua. Quer dizer, uma solução que é fácil, está aí muito próximo de ser resolvido. São Paulo é possível, consertar São Paulo é possível, pode ser feito rapidamente, mas nós precisamos iniciar rápido, logo. Ótimo, muito bom. Vou agradecer ao pessoal que está assistindo a gente aqui, né, que acompanhou essa apresentação do Paim. Convidar também as pessoas a darem o seu like aqui no vídeo e se inscreverem no canal, porque a gente está sempre, todo mês, toda semana, lançando novos conteúdos para falar sobre cidades, né? Cidades e pessoas. Essas duas palavras abrem um campo enorme de discussão. Então, toda semana, todo mês, a gente está com um tema diferente, um tema novo, para poder ampliar esse debate. Eu acho que é muito no que o Paim falou, né? Que a gente precisa abrir a cabeça, ser mais humano e saber olhar para o problema de forma sistêmica e não de forma micro. A gente tem que saber enxergar de uma forma mais panorâmica todas essas questões que envolvem a cidade e as pessoas, tá ok? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigado. Encerramos. Pai, brigadaço. Caraca, você deu uma aula aqui, viu? Fiquei aqui assistindo e... Tá, vou cortar a gravação depois. Eu queria, depois, se você puder me mandar o link da gravação. Sim. Porque eu gosto de ter esses programas que eu posso enviar para pessoas que ficam me convidando para dar palestra e não tenho tempo para dar palestra para todo mundo, né? Algum outro eu posso ter tempo, mas eu não tenho tempo de atender. Sim. De repente, eu envio o link para vocês interessantes que também estou divulgando o seu programa. Ótimo. Vou fazer dessa forma. A gente usa o Zoom, né, para poder fazer o evento aqui, fazer a gravação, e aí a gente joga tudo para a nuvem. Ele é gravado automaticamente na nuvem do Zoom. Então, agora ele está processando a gravação. Daqui 1 hora, 2 horas, vai estar pronto. E aí eu vou te fazer a sugestão. Você quer que eu mande o arquivo bruto mesmo, completo? Acho que é melhor, né? Na íntegra. Como você quiser. Acho que é melhor. Pode ser. Manda para mim que eu possa ter o link e acessar. Se for o caso, mandar para outras pessoas também. Tá bom? Beleza, eu te mando. E aí, de qualquer forma, eu te mando a versão bruta, né, com o vídeo completo, mas no nosso YouTube vai ficar também disponível. E aí eu vou dividir entre perguntas e respostas e fica mais fácil para quem for visualizar, beleza? Tá bom. Obrigado, então, viu? Eu que agradeço. Boa tarde, bom final de semana para você.